Muito bem. Nós temos conversado sobre esse tema. Na verdade, essa foi uma minissérie, isso já é o final da série já. Tratando sobre esse assunto, o enigma do mal, somos capazes de decifrá-lo. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de uma dimensão que talvez fique na nossa mente, na nossa imaginação. É possível a gente viver uma vida sem a presença do mal? Eu creio que esse é um anseio que está presente no coração da maioria dos seres humanos. O anseio por uma vida sem a presença do mal. Apesar da maioria das pessoas não perceberem, não compreender o fato de que o mal ele é agenciado pela nossa rebelião enquanto seres humanos, por nossa resistência em obedecer ao governo de Deus, ainda assim existe a expectativa, que para alguns é uma utopia, né? De que a gente possa chegar a ter uma vida social sem a presença da maldade. A gente vê isso presente ou sendo comunicado a nós de muitas maneiras diferentes, através de livros, através de filmes, através de fábulas, através de músicas. Né? Como, por exemplo, essa canção que eu já passei aqui um tempo atrás, né? Acho que talvez ano passado ou mais, chamado Vilarejo, que é cantado pela Marisa Monte, que para mim é a melhor expressão da presença no coração das pessoas, pelo anseio que há em relação à eternidade, em relação a isso que a gente chama de céu, ok? Veja, essa não é uma canção cristã, né, entre aspas, que foi escrita por alguém pensando assim, lá o pessoal na igreja, mas é uma canção que expressa o mistério que é dito para a gente lá em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou a eternidade no coração dos homens e eles não entendem muito bem o que Deus fez. Então eu quero que a gente possa ouvir essa canção aí para você ver como há esse anseio no coração das pessoas. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas
Veja, do que essa canção está falando? Ela está falando do céu. Está falando do céu. Está falando desse anseio no coração das pessoas por um mundo onde a presença do mal não vai mais existir. E há muitas outras canções, como por exemplo o Planeta Sonho, né, cantada pelo 14 Bis. Né? O planeta sonho ser a Terra. Uma letra linda também. Ou o famoso Imagine. Né? Imagine do John Lennon. Né? Que ele vai descrevendo, imagine um mundo, né? Sem segregação, sem divisão de religião, sem... Não é? O que a gente encontra na Bíblia, quando nós abrimos as Escrituras, é que ela nos responde que essa expectativa do coração do ser humano existe. Conforme o que a Bíblia nos ensina, Deus criou um mundo bom e perfeito, e esse mundo bom e perfeito foi afetado, e foi contaminado e desestruturado pelo mal. Mas Deus está trabalhando para poder trazer de volta, reconduzir este mundo afetado pelo mal, para o propósito original que Ele tem para nós. O propósito original onde o mal não mais terá presença entre aqueles que estiverem habitando nesse vilarejo. Né? E quando nós abrimos as Escrituras, no último livro da Bíblia, que é conhecido como Apocalipse, e na maioria das vezes esse livro é visto como um livro que aponta, né, catástrofes, né, que ocorrerão, né, com a presente criação, né? Tanto que quando passa aqueles filmes de destruição do mundo, né, diz, é o Apocalipse que chegou, né? Então essa ideia do último livro da Bíblia sempre está relacionada no imaginário das pessoas com a ideia da destruição. Mas o livro de Apocalipse, na verdade, nos descreve, nos fala a respeito do desfecho final da nossa história. O livro do Apocalipse, na verdade, nos apresenta como o mal será definitivamente banido das nossas vidas, banido da presença da criação de Deus. Então, conforme a mensagem do Evangelho, haverá um mundo sem a presença do mal. Esse vilarejo, né, que é cantado pela Marisa, né, existe, né, ele existe. Okay? Esse mundo imaginário aí do John Lennon existe. Okay? Esse mundo, esse planeta sonho, né, do 14 Bis existe. Okay? Deus o está construindo, Deus o está desenvolvendo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus em Jesus Cristo está conduzindo a nossa história para esta realidade. Então, como é que será o mundo sem a presença do mal? Primeiro, ele será um mundo onde todas as faces do mal serão julgadas e destruídas. Aquelas faces do mal estrutural, do mal social, do mal espiritual, não vão estar presentes mais na criação de Deus. Apocalipse nos mostra isso. Eu quero mostrar isso para você. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, nos mostra que o mal estrutural terá sido destruído. Esse texto nos fala a respeito da chegada do rei. Ele começa descrevendo, João começa a descrever a visão que ele tem. Ele diz: eu vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestindo um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Você tem que entender que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurativa, ok? Deus usa figuras, né, relacionadas à nossa história, ideias que nós enxergamos dentro do nosso contexto, para ele revelar coisas concernentes ao que ele está fazendo na história. Então aqui João tem uma visão de Jesus. A visão que ele tem de Jesus não é mais a visão do cordeiro, mas é a visão do leão. Não é mais a visão daquele que vem montado num jumentinho, mas é de um guerreiro que vem montado num cavalo branco e liderando um grande exército. E esse exército do céu é o exército formado por anjos e por todos aqueles que morreram em nome do cordeiro. Então todos os santos estão vindo com Jesus
começa o início do confronto final, da batalha final. C.S. Lewis dedica um livro todo em Crônicas de Nárnia para descrever esse final da história chamada A Última Batalha. Vale a pena ler o livro. Então, dentro dessa descrição, João diz para a gente, ainda nos versos 15 a 16, de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Isso é uma ilustração. O que sai da boca de Jesus? A sua palavra de autoridade, ok? A espada que representa essa palavra de autoridade. Ele as governará com cetro de ferro. Ele está citando Salmo 8, ok? Salmo 2, que o Filho vai reger o mundo com a força de Deus. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma expressão que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas volta a aparecer também no Novo Testamento, e que lembra a gente que Deus não é, com todo respeito e reverência a Ele, ok? Não é um sujeitinho frágil, tá certo? Um Papai Noel com uma barbona branca, né? Que no final das contas vai desculpar todo mundo e vai dizer assim: não, tá tudo certo, você não fez nada daquilo que eu queria, mas beleza, eu sou bonzinho, entra aí. Não, ele não é assim. A visão de João aqui mostra Jesus, o Filho de Deus, como um guerreiro, okay? Como um verdadeiro samurai que vem à frente, liderando todo um exército, e ele vem representando a fúria de Deus contra todo o mal. E diz: em seu nome e em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse que vem então, representando toda a fúria de Deus, ele vai fazer o quê? Versos 19 a 20, ele vai destruir toda a maldade estrutural. Veja o que o texto diz: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Em Apocalipse, a figura da besta representa o poder humano, que é o 666. As escrituras dizem assim: meia, quem tem discernimento, quem tem compreensão, entenda. 666 é número de homem. Okay? Fica todo mundo com o mistério desse 666. O que o Apocalipse está dizendo para a gente é que pode até parecer muitas vezes que é Deus, que é como se fosse um Deus, mas não é, é homem. 666 nunca vai ser 7. 7 na Bíblia é o número de Deus. Por mais que Satanás tente, por mais que as estruturas humanas tentem, nunca serão como Deus. E a besta representa então esse poder humano que é exercido através dos sistemas do presente século, enquanto o falso profeta representa o poder da religião, que ilude e inclina as pessoas para viverem conformados ao poder do secularismo materialista. Então você tem duas figuras aqui que representam o mal estrutural. A besta, que representa esse mal estrutural político, do governo, das estruturas sociais, das estruturas financeiras, que nos ilude e nos escraviza, achando que eles vão nos dar a alegria, o prazer, o sucesso que a gente tanto anseia, a paz, a felicidade que a gente tanto anseia. E o falso profeta representa o poder religioso que nos ilude, fazendo com que a gente se submeta a essas estruturas. E o texto diz que Jesus vem e essas duas estruturas são derrotadas, e essas duas estruturas são lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. Então o texto mostra que Cristo vem e derrota tanto o poder do mercado secular, quanto o poder da religião humanista. Ou seja, todo o mal presente nas estruturas serão destruídas. Não estarão presentes mais nesse vilarejo, nesse novo céu e nessa nova terra. Mas o texto de Apocalipse nos mostra também que o mal espiritual é derrotado, porque a batalha aqui só começou, ok? Não acabou ainda, só começou. Agora veja, Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. Agora a luta é contra
O próprio Satanás diz assim: quando terminarem os 1000 anos, porque o texto diz que Satanás seria preso por 1000 anos, e então haveria um tempo de bonança e de prosperidade na terra sem a influência do mal. Mas depois ele seria solto, e ele solto, ele novamente influenciaria o mundo para o mal. De novo, outro dia a gente discute sobre esse negócio dos 1000 anos, certo? Hoje aqui agora eu quero só mostrar o fim desse negócio. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. A estratégia de Satanás é sempre a mesma, desde o Éden. É engano, com ilusão, com mentira. Ele vem de novo para enganar. Gog e Magog são 2 figuras que representam nações, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcham por toda a superfície da terra, marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Então ele vem, Satanás vai ainda ter uma última ofensiva, né, diz o texto aqui. A besta está derrotada, o falso profeta está derrotado, mas o anticristo, Satanás, ainda tem uma última investida e ele mobiliza a humanidade para se levantar novamente contra o governo de Deus. E aqui é uma visão de guerra, ok? Não que isso vá acontecer exatamente assim, mas você tem que ter a ideia de que está havendo um confronto aqui de valores. Okay? E mais uma vez Satanás vai vir e vai coagir a igreja, coagir os santos, coagir aqueles que estão debaixo do governo de Deus. Mas aí o texto nos diz que não vai ter nem a mínima chance para ele. Que fogo vai vir do céu e todo o seu exército vai ser devorado. E aí o texto diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Derrota de Satanás. Derrota de todo o poder espiritual. A derrota do anticristo. Ele não vai prevalecer, ele não vai permanecer. Para onde ele foi enviado? Para o mesmo lugar que foi enviado a besta do falso profeta, para o lago de fogo. Okay? A segunda morte. Aquilo que a gente convencionou chamar de inferno. Agora preste atenção, Satanás foi lançado lá como uma forma de juízo contra ele. O texto diz que eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, ao contrário do que muitos imaginam, o inferno não é um lugar onde Satanás tem o seu reino e irá reinar. O inferno é um lugar de juízo que será exercido inclusive sobre o diabo. Então essa ideia que a gente tem que o inferno é um lugar onde Satanás é rei, né? E aí agora por toda a eternidade ele ficar reinando sobre as vidas das pessoas que foram para lá, se isso fosse assim ele teria sido bem sucedido, porque o que ele sempre quis foi reinar sobre alguém. Ele nunca reinou sobre ninguém e nem vai reinar. A segunda morte tem a ver com separação eterna de Deus. Satanás não vai poder mais estar na presença de Deus, assim como qualquer outro que rejeitou a oferta de grande salvação de Deus para ele. Então o texto de Apocalipse mostra para a gente que Jesus vem e Jesus derrota todo o mal estrutural e derrota também todo o mal espiritual. Mas nós ainda encontramos a derrota também do mal social, da face do mal social. O mal social tem a ver com esse envolvimento e essa postura de maldade que é promovida pelos próprios seres humanos. Então, aí nós temos alguns textos, ok? Que nós vamos observar. Veja o capítulo 20, dos versos 11 a 15, nós vamos vai ser descrito para a gente essa realidade da destruição de Satanás, e em seguida ela, os versos 11 a 15 mostram para a gente o que nós conhecemos como o julgamento do grande trono branco. Ou seja, depois que Satanás é julgado, depois que ele é enviado, ele é destruído, então o Cordeiro vai se assentar no seu trono e todos os mortos ressuscitarão
o Hades devolverá os seus mortos, o inferno devolverá os seus mortos, seres humanos que já tinham morrido, todos vão se ressuscitar e todos estarão diante do grande trono branco, do trono do juízo de Deus. Já houve uma primeira ressurreição, que foi a ressurreição dos santos, ok? Daqueles que se sacrificaram e morreram em prol do Evangelho. E aí o texto nos diz aqui a respeito de dois livros, que vão ser abertos, são os livros da nossa história, ok? Das nossas obras, e haverá um outro livro que vai ser aberto, que é o livro da vida. De acordo com o Apocalipse, todos aqueles que estão registrados no livro da vida do Cordeiro não vão passar por esse julgamento aqui, ok? Quando eu era adolescente, né, na igreja, porque o pessoal falava disso, eu ficava morrendo de medo desse dia, né? Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, por aquilo que a gente fez, diz o texto aqui. E aí as pessoas pintavam um quadro bem drástico, assim, né? Vai ter um telão enorme atrás da gente, aí vai começar a aparecer, né? Todas as coisas que a gente fez naquele quadro, né? Eu falo, meu Deus, como é que vai ser esse negócio, né? Veja, o texto diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse julgamento do trono branco, onde Deus vai olhar para as nossas obras, não vai ser sobre aqueles que passaram pela obra do Cordeiro. Vai ser sobre todos aqueles que rejeitaram a obra do Cordeiro. Então, se você se rendeu ao Evangelho, seu nome está no livro da vida, e esse julgamento não é para você. Okay? Quando chamar o seu nome, quando chamar o meu nome para esse julgamento, Jesus vai se levantar do trono e ele vai entregar o dossiê dele com o meu nome escrito. E o Pai vai olhar para aquilo e vai estar escrito perdoado. Porque as obras que Deus vai olhar na minha vida são as obras que o Filho dele fez por mim. Agora, todos aqueles que rejeitaram isso, então Deus vai dizer, ok, então vamos ver se as suas obras foram suficientes para te aprovar diante de mim. Aí ele vai ter que ver obra por obra, uma por uma, ok? De como foi a existência disso. Por quê? Porque essas pessoas entenderam, rejeitaram a oferta de salvação de Deus. Então, só tem duas maneiras da gente ser medido diante de Deus: ou por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, ou então pelas nossas obras, pelo nosso cumprimento da lei. E é isso que está acontecendo aqui. E o texto nos diz claramente que todos esses que vão passar por esse julgamento não vão ser aprovados. Porque o texto diz que foram lançados também no lago de fogo aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro. Quem são essas pessoas? Apocalipse vai descrever para a gente, no verso 8, ele diz assim, 21:8, ele diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui você tem uma descrição de quem são essas pessoas que passam pelo julgamento do trono branco. No capítulo 22, versículo 15, você tem a informação também, novamente, sobre os que ficam fora, dizendo assim: fora ficam os cães, que era uma expressão que era usada pelos judeus para pessoas que se envolviam com a adoração de falsos deuses. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, conforme o texto de Apocalipse, todos aqueles que não foram encontrados com o nome escrito no livro da vida serão julgados de conformidade com as suas obras. O problema é que essas obras os condenarão, não os salvarão. Apenas Jesus Cristo é justo diante de Deus.
Portanto, nós somos julgados pela justiça de Jesus Cristo. Se nós nos arrependemos, nós somos lavados pelo seu sangue e nós, então, não seremos condenados por nossos esforços, porque eles nunca serão suficientes para Deus, mas nós seremos aprovados pelo esforço de Jesus. Por isso, no versículo 14, Apocalipse 22, 14, o texto diz assim: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, quando o Apocalipse fala que Jesus vai nos julgar pelas obras que nós fizemos, o que ele está falando é, se nós, as nossas ações, nossas atitudes, é se a nossa ação foi aceitar a ação dele por nós, nos render à ação dele por nós ou não. Se nós nos rendemos à ação dele por nós, se nós nos rendemos ao que ele fez por nós, nós já estamos justificados. Se nós rejeitamos isso, então agora a gente precisa botar na balança todas as nossas supostas boas obras para ver se elas são suficientes para nos aprovar diante de Deus. Mas elas não serão. Apocalipse deixa claro que elas não serão. E todas essas pessoas estarão fora. Por quê? Porque nesse novo mundo de Deus não há mais mal social. Ou seja, qualquer pessoa que tem um coração rebelado contra Deus e por conta disso tem o seu coração apegado à realidade da maldade, vai estar do lado de fora. Ele vem para pesar o lagar da ira justa de Deus. Mas o texto nos mostra ainda, em segundo lugar, que esse mundo será um mundo onde o propósito original da criação vai se cumprir. Então esse mundo sem o mal é um mundo onde toda maldade vai ter sido julgada e vai ter sido colocada de fora. Isso é importante a gente entender, ok? Deus não vai fingir que não existiu o mal. Se ele fizesse isso, ele estaria sendo muito injusto. Ele não vai fingir que não existiu o mal. Ele vai julgar todo o mal. E vai ficar de fora do mundo dele. Mas uma segunda coisa que Apocalipse nos mostra sobre esse mundo é que ele vai ser um mundo onde o propósito original da criação de Deus vai se cumprir. Veja, João diz assim: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O mar já não existia. Algumas pessoas falam: mas não vai ter mar. Mas aí em Apocalipse 5 fala que tem um mar de cristal, né? Diante do trono de Deus. Então vai ter um mar, só que é diferente, ok? É que essa figura de mar no Novo Testamento e no Antigo Testamento sempre é uma figura de algo que tem a ver com caos, ok? Com julgamento. Então quando diz que o mar já não existe é porque o julgamento já passou, não vai ter mais. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada para a noiva, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Aí, no verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Em capítulo 21, verso 23 a 27, nós lemos: a cidade não precisará de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz. Preste atenção, ele está falando já do novo mundo. Tem nações. Continua tendo nações. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Todo o mal social já foi julgado. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ainda o capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma. Então o que esses textos nos mostram? Eles nos mostram que haverá um tempo em que a humanidade existirá
para cumprir o propósito do mandato cultural de Deus. O projeto original dele. Deus nos criou como seres humanos para isso. Deus nos criou como seres humanos para que nós pudéssemos conduzir tudo o que é realizado pela criação de Deus até os pés de Deus como uma expressão de adoração ao Senhor. Então não haverá mais nenhuma resistência e rebelião contra o mandato cultural de Deus. Deixe-me explicar uma coisa para você. Se você pegar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e você tirar depois todo o restante da Bíblia e colocar Apocalipse 19, 20 e 21, você tem aqui a resposta para isso aqui. Ok? É ao contrário. Gênesis 3, Apocalipse 19. Gênesis 2, Apocalipse 20. 19 e 20, desculpa. Gênesis 3, 19 e 20. Gênesis 2, Apocalipse 21. Gênesis 1, Apocalipse 22. É a revelação final, demonstrando que o projeto original de Deus se concretizou. Nós voltamos a Ele. Mas veja, nós não voltamos a Ele como uma volta ao passado. Nós voltamos a Ele como um desenvolvimento do projeto original. Apesar da queda, Deus nunca foi vencido. Ele trabalhou no meio de todo o caos e de toda a maldade, e o resultado final é a nova Jerusalém descendo dos céus à terra, perfeita, santa, maravilhosa. Essa figura dessa cidade é a figura da igreja, ok? Não é novamente uma figura de linguagem, não é uma cidade, literalmente, ele está falando da igreja, ele está falando da gente, da humanidade, que vai estar agora ocupando essa nova terra, ok? Criado por ele. Uma humanidade perfeita, uma humanidade que vive agora para aquilo que era o propósito original do coração de Deus. Uma humanidade que trabalha no mundo para que aquilo que o mundo produz seja sempre para a glória de Deus. Deus está satisfeito. Aquilo que Jesus Cristo fez é suficiente. Ele não tem mais nenhum problema conosco. Com toda a sua criação, tudo foi levado de volta para a ordem natural das coisas. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para trabalharmos no mundo e esse mundo produzir glórias para Ele. E é isso que Apocalipse está nos mostrando aqui. Isso vai acontecer. O céu não é um lugar chato. O vilarejo não é um lugar monótono. Ok? A realidade da eternidade não é um lugar onde você vai ficar sentado numa nuvenzinha, à minha esquerda, tocando harpa, por toda a eternidade. Nós vamos trabalhar, nós vamos produzir, nós vamos realizar coisas que vão nos satisfazer, e vão nos satisfazer porque aquilo que a gente está fazendo vai trazer sempre glória para Deus. Isso vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Então o mundo sem o mal faz com que a humanidade viva exatamente para aquilo que Deus planejou que ela vivesse. Mas uma terceira realidade mostra para a gente ainda Apocalipse, que esse mundo, esse novo mundo, esse mundo sem a presença do mal, será um mundo onde a presença manifesta de Deus finalmente será durável. Isso é maravilhoso, fantástico. Sabe, essas experiências que a gente tem de vez em quando, com a presença dEle, que a gente fala que coisa maravilhosa, eu não queria que isso acabasse mais, eu queria segurá-lo aqui comigo. Aquela história de Jacó lutando com Deus no vale de Jaboque, e aí o dia está amanhecendo e Deus diz, me solta que eu tenho que ir embora. E Jacó, não, mas eu não te largo, eu não quero que você vá, mas ele tem que largar, ele tem que ir. Deus articula, né? Deus sabe karatê, viu? Dá um toque lá na coxa de Jacó, né? E desloca a coxa de Jacó e Deus tem que ir. E essa é a nossa experiência com Ele aqui. Por mais especial que seja, por mais maravilhoso que seja a presença dEle, esses momentos que a gente tem com Ele, Ele não pode ficar. Essa presença adensada dEle não pode permanecer no nosso meio, enquanto essa estrutura for assim. E Ele faz isso por causa da graça, porque se Ele permanecer, nós vamos ser consumidos, nós não vamos dar conta. Lendo o diário de John Wesley, ele conta uma experiência que ele teve certa vez assim, onde a presença de Deus, um tempo de oração que ele estava tendo, foi ficando cada vez mais intensa, que ele disse, eu comecei a sentir que eu ia morrer. E
A minha oração que era, Deus, fique, começou a dizer, Deus, vai embora, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu vou morrer. Tamanha era a consciência da santidade de Deus e da presença de Deus. Mas nesse novo mundo, nós vamos ter sido completamente agora santificados, e nós vamos poder permanecer na presença dEle. Ele não vai mais precisar se retirar. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, nós somos criados para isso, para que a gente possa, como o Pai, o Filho e o Espírito, estar o tempo todo um com o outro, nós agora estarmos o tempo todo com Ele. Apocalipse mostra isso para a gente. Em Apocalipse 21:3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: como eu anseio por esse dia, como eu anseio que esse negócio pudesse acontecer hoje, querido, hoje, agora, antes de terminar esse culto, agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. No capítulo 22, versículos 3 e 4, diz assim: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão. E olha que texto lindo. Jesus morreu para que isso pudesse ser assim na minha vida e na sua vida. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Eles verão a sua face. Eu vou ver, você vai ver o rosto do nosso Deus, a face dele. Aquilo que no Antigo Testamento Deus dizia: ninguém pode ver a minha face e viver. Vai poder acontecer, nós vamos poder olhar nos olhos dele, sem morrermos, sem sermos consumidos. Jesus morreu por isso, Ele morreu para que isso pudesse acontecer, para que esse dia pudesse chegar, para que o trono de Deus viesse, para que Deus fizesse uma mudança de domicílio, Ele não precisasse mais estar nos céus, e a terra será para os homens, mas Ele pudesse mudar do céu para a terra, e pudesse tudo se transformar numa coisa só. Esse é o propósito original de Deus, sempre foi poder estar presente com o ser humano. Deus nos criou para que fôssemos o seu povo, e para que Ele pudesse ser o nosso Deus. Deus fez o ser humano para que o mesmo participasse desta vida de comunhão e de contentamento que existe na Trindade. E o livro de Apocalipse nos mostra que o Senhor nos conduzirá para um mundo assim. O que são nossas conquistas aqui perto disso? O que é a nossa casa aqui, por mais bonita que ela seja, perto disso? Isso vai trazer todo o significado e todo o sentido para a nossa vida. Então, quando a gente abre Apocalipse, nós estamos abrindo um livro de vitória. Quando a gente lê Apocalipse, nós não estamos lendo um livro que nos fala da catástrofe do mundo, nós estamos lendo um livro que nos fala a respeito do desfecho do coração de Deus por nós. Vai acontecer. E aí, como é que nós devemos viver enquanto nós aguardamos esse dia? Diante de todas essas realidades que a palavra de Deus nos aponta, como é que nós somos desafiados a viver então agora, hoje, aqui? Como é que nós devemos responder ao que a palavra de Deus nos revela? Apocalipse
nos mostra que nós devemos responder a isso pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, nós devemos viver à luz disto. Nós devemos viver à luz da eternidade. Nós ainda estamos aqui num mundo cercado pela maldade, um mundo onde a gente ainda liga a televisão e vê um monte de notícias terríveis, num mundo onde a gente, ao longo de uma semana, às vezes se depara com situações maléficas contra nós mesmos, mas nós precisamos viver aqui olhando para a eternidade, sabendo que essa não é a realidade final, que Deus está nos conduzindo para essa realidade final. Apocalipse 22, 10 a 13, o texto diz, assim então me disse, João está dizendo isso, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Isso é diferente de Daniel. Daniel recebe uma revelação semelhante a essa de João, só que quando ele termina a receber a revelação, o anjo diz para ele assim, cele o livro. Mas o livro que foi selado por Daniel, em Apocalipse capítulo 5, foi aberto por Jesus, o cordeiro que morreu, que é o leão da tribo de Judá. E esse livro está aberto e agora João vê, o recebe e a ordem é não cele o livro. Ou seja, isso não é para ficar oculto, não é para ficar escondido, é para ser contado. Continue. E aí ele faz uma revelação surpreendente para a gente, que descreve o momento da nossa história hoje. Olha só, continue o injusto a praticar a injustiça. Continue acontecendo. Continue o imundo na imundícia. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Um mundo de injustiça, um mundo de imundícia. Mas preste atenção no que ele diz para mim e para você, se nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Deus está mostrando para a gente aqui que Ele sabe muito bem que essa é a realidade da nossa história. O mal ainda está presente, ele vai se avolumar, mas nós, por vivermos à luz da eternidade, devemos saber que precisamos continuar sendo justos e precisamos continuar sendo santos. Por quê? Porque eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não se engane, ok? Em seguida, isso aqui vem o verso 14. Julgar de acordo com aquele que fez, com aquilo que você fez, tem a ver com como você lidou com o que o Cordeiro fez por você. Se você aceitou isso ou não. Se você teve a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro ou não. Então, antes de mais nada, nós devemos viver conscientes de que não é o padrão do presente século que deve definir as nossas escolhas, os nossos compromissos. O que deve definir as nossas escolhas, os nossos compromissos, é a convicção que nós temos, através da fé na palavra de Deus, de que essa nova realidade está chegando. Porque fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem. Mas Apocalipse também diz que nós devemos viver proclamando esse evangelho, essa boa notícia com urgência. Porque enquanto o dia do Cordeiro não chegar, ainda há oferta de salvação de Deus debaixo do céu. Olha só o que o capítulo 22, verso 17 diz. O Espírito e a noiva é a igreja, diz, vem. O dia ainda não chegou. Então, enquanto o dia ainda não chegou, enquanto o trono ainda do julgamento não se estabeleceu, enquanto o mal ainda não foi banido, no meio do caos, no meio do mal, nós temos uma palavra de boa notícia, de boas novas. Vem. O Espírito Santo continua dizendo para as pessoas, vem, se arrepende, vem. E a igreja deve continuar fazendo eco à voz do Espírito, dizendo para as pessoas, venha, se arrependa, venha. E aí o texto diz, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Ou seja, cada um daqueles que se convertem, cada um daqueles que se rendem, também precisam começar a proclamar esse convite, vem. Para quem? Para qualquer um. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Viver consciente dessa realidade de que vai existir um mundo sem o mal, de acordo com o Apocalipse, é viver em contínua proclamação do Evangelho, até que esse mundo chegue.
Continuar contando para as pessoas a grande história da salvação, de que existe um Deus bom e perfeito, que criou um mundo bom e perfeito, e que nós nos rebelamos contra Ele, mas Ele, na sua graça e misericórdia, se fez um de nós em Cristo Jesus, viveu a vida que nós não podemos viver, morreu a morte que nós merecíamos, ressuscitou dos mortos, e agora nos oferece o seu convite gracioso para a gente se arrepender e depender daquilo que Ele fez por nós. Então, enquanto Deus nos conduz para este mundo sem o mal, enquanto nós ansiamos e aguardamos pela manifestação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como igreja, como a noiva, nós precisamos juntar a nossa voz à voz do Espírito, e nós precisamos continuar convidando as pessoas para virem e para se renderem ao único que poderá lhes dar o direito de entrarem pelas portas da cidade, neste novo mundo que Ele está trazendo. É o que diz o verso 14: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Só o Evangelho nos dá esse direito. Só quando nós nos rendemos àquilo que essa mesa aqui testemunha, é que nós temos esse direito. Quando a gente aceita que Jesus, como Filho de Deus, partiu a vida dele, derramou o sangue dele para nos redimir da nossa rebelião. Mas em último lugar, nós devemos, de acordo com o Apocalipse ainda, viver com a expectativa diária do retorno do Rei. Não é para pensar de que existe isso lá, né? É para pensar que isso está bem perto da gente. O verso 20 diz assim: aquele que dá testemunha dessas coisas diz, sim, é Jesus que está falando aqui, sim, venho em breve. Amém. E a igreja responde: vem, Senhor Jesus. Nós precisamos compreender que, embora devamos trabalhar e nós devamos apoiar qualquer ação que contribua para que o mal seja inibido no nosso mundo cotidiano, apenas o retorno do Rei é que trará um mundo onde o mal não terá mais a mínima sombra de expressão. Portanto, se nós somos discípulos de Jesus, igreja de Deus, nós precisamos viver cada dia com o nosso coração cheio de esperança, que o dia que a gente está vivendo seja o último dia do resto dos dias que nós vamos viver na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Viver hoje dizendo que esse seja o último dia deste mundo, que ele termine com eu enxergando a face do Rei. Se nós realmente experimentamos o Evangelho, então como igreja nós vamos sempre marchar dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata. Vamos orar.